Bom dia a todos. É uma honra estar aqui com vocês, encerrando o CIMIP. Gostaria de agradecer a comissão organizadora, principalmente o nosso presidente, Fábio Bagnoli, que eu tenho a honra e o privilégio de trabalhar com ele diariamente lá no Paulistano. Então, vamos falar agora sobre as lesões papilíferas. Será que a gente tem que abordar sempre com biópsia a vácuo? Então, falando primeiramente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma core biópsia, a gente tem que fazer uma biópsia a vácuo, ou a gente tem que operar todas essas pacientes? E aí entra o meu principal conflito de interesse para essa apresentação. Apesar de eu ser uma entusiasta nesse tema, de pesquisar, meu doutorado foi sobre isso, eu sou cirurgiã, minha formação foi toda da cirurgia. E o meu dia que eu mais gosto de trabalhar é o dia do centro cirúrgico. Só que eu não posso colocar as minhas preferências pessoais em detrimento do que é melhor para a minha paciente. Eu tenho que oferecer o que é melhor e menos invasivo para ela. Então, como que a gente geralmente escolhe uma biópsia? A gente geralmente escolhe pelo método que a gente vai guiar. Se a lesão for visualizada pelo ultrassom, a gente vai sempre escolher esse método. E a core biopsy resolve muito bem a maioria das lesões. A gente consegue biopsiar por core biopsy. Porém, algumas a gente tem a preferência de biopsiar por biópsia a vácuo, principalmente aquelas lesões bem pequenas, subcentimétricas, menores que 5 milímetros, nódulos sólidos císticos, que têm aqueles componentes císticos que podem desaparecer após o primeiro disparo da core biopsia, e você perde a lesão, você perde a chance de diagnosticar aquela lesão, e as lesões ductais, ductos dilatados, isso a gente dá preferência por fazer biópsias a vácuo. Além disso, toda lesão que aparece somente na mamografia e na ressonância, a gente tem a preferência de diagnosticar por biópsia a vácuo. Então, só para comparar aqui o fragmento da core biopsy com o fragmento da biópsia a vácuo. A doutora Filomena falou que a minha aula é a mais importante do congresso, e acho que está aí. Por quê? Porque essas lesões são um desafio diagnóstico para o patologista. E, nesse caso, quanto maior o nosso fragmento, quanto mais material a gente oferecer para a doutora Filomena, maior a chance dela acertar esse diagnóstico. Aqui do lado, a gente tem uma comparação de uma excisão a vácuo. O que é isso? Você vai fazer uma biópsia a vácuo visando ressecar aquela lesão por completo. Você vai mandar um material que é compatível com uma biópsia cirúrgica. Nesse tipo de lesão, isso é interessante. Agora, falando das lesões papilíferas propriamente ditas. Essas lesões são um desafio tanto para o patologista quanto para o imaginologista. E a gente sabe que o que é? É uma lesão que geralmente tem um feixe fibrovascular recoberto por um epitélio ductal. E a grande questão é que essa lesão pode ser benigna, porém, você pode ter até carcinomas que se apresentam dessa forma. Então, é um desafio para a gente. As lesões elas podem ser únicas e geralmente centrais, ou então elas podem ser múltiplas e periféricas. E aqui eu coloquei um esqueminha bonitinho, uma lesão dentro do cisto, uma lesão vegetativa. Quando a gente vê, esse componente cístico ele é muito importante e a gente pode perder quando a gente faz uma core biopsy. Então, existe uma discordância anatomoradiológica muito grande e existe o risco de subestimação. O que é isso? Uma biópsia benigna que, na verdade, é uma lesão maligna. Só que nem toda lesão é inocente, porém, nem toda lesão tem indicação de cirurgia. Então, o mastologista também fica nesse fogo cruzado. O papiloma em biópsia de fragmento, geralmente, ele é classificado como uma lesão de potencial de malignidade incerto. Isso é, uma lesão B3. E por que isso? Quando a gente olha aqui, o risco de subestimação do papiloma sem atipias gira em torno de 7%. Baixo. Se minha aula fosse só por isso, a gente poderia parar por aqui. Porém, quando a gente compara com papilomas com atipias, esse risco de subestimação pode chegar até 35%. É um risco muito alto. A gente não pode deixar de diagnosticar um câncer numa paciente dessa. Como que elas se apresentam geralmente na imagem? Na mamografia, pode ser um nódulo, uma distorção arquitetural, ou então pode se manifestar como calcificações. E quando tem calcificações associadas, o risco de malignidade é maior. Então, temos que ficar mais atentos. O ultrassom é o padrão ouro para a gente, porque a gente vai ver nódulos sólidos císticos, ductos dilatados, com um padrão, às vezes, vascularização periférica, por conta do feixe, e na ressonância a gente pode ter lesões ductais, realces nodulares. Então, aqui um exemplo para vocês de lesões que tiveram diagnóstico de lesões papilíferas. Então, a gente vê, não sei se está dando para vocês verem o point. Bom, a gente vê lesões císticas com componente hipoecóico em seu interior, calcificações e ductos dilatados. Quando a gente compara o meu primeiro slide com como que essas lesões se apresentam na imagem, a gente vê que a maioria dessas lesões já apresentam uma indicação de biópsia a vácuo no seu diagnóstico. Então, geralmente, são lesões que a gente já vai começar essa investigação com biópsia a vácuo.
E a grande questão é, antes de 2016, estava tranquilo para nós imaginologistas. Por quê? A gente ia fazer uma biópsia, ia dar uma lesão papilífera, a gente não sabe muito bem. Tudo bem. Por quê? O mastologista vai ressecar essa lesão. Então, a gente corria menos risco de deixar um câncer na paciente. Porém, com a publicação dos novos protocolos, principalmente do NHS, protocolos britânicos, o que eles perceberam? Que a gente tinha que reduzir, sim, a subestimação, porém a gente tinha que reduzir o número de cirurgias diagnósticas, que estavam elevadas. Eles estabeleceram um protocolo que todas as pacientes com lesões B3 eram submetidas à excisão assistida a vácuo, exceto nas lesões papilíferas com atipias, por conta do risco de subestimação, ou então nas lesões fibroepiteliais. E eles conseguiram reduzir em 80% o número de cirurgias diagnósticas. E aí começaram a surgir os novos trabalhos. A gente sabe que as evidências não são nível de evidência até o momento 1A, por exemplo, mas são os trabalhos mais robustos que a gente tem. Então, em 2023, houve a publicação do terceiro consenso internacional das lesões B3, dessas lesões de potencial de malignidade incerto. E, nesse protocolo, o que eles defenderam? Que as lesões papilíferas sem atipias, se você fizesse um diagnóstico com core biopsy, todos praticamente falaram que você tinha que seguir a propedêutica. Ou você tinha que operar essa paciente, ou você tinha que fazer uma excisão a vácuo. E aí os painelistas se dividiram em 50% e 50% praticamente. Agora, se você tivesse feito esse diagnóstico com biópsia a vácuo e essa lesão tivesse sido ressecada completamente, você não precisava fazer mais nada. Você ia fazer um segmento imaginológico, poupando a paciente de uma cirurgia. Esse é o principal trabalho que a gente tem sobre o tema, que é o Guideline Internacional do EUSOMA, do EUSOBI, que são as instituições europeias de diagnóstico e tratamento de câncer. Foi publicada agora em 2024. E o que eles alegam? Que o papiloma sem atipias, se você fizer uma VAB, ressecou, você pode fazer o segmento. E se você tiver um papiloma com atipia, não vai ter jeito, essa paciente vai ter que ir para o centro cirúrgico. E aí, vocês estavam vendo os níveis de evidência, eu estava mostrando estudos assim, que faziam uma revisão, mas assim, não sistemática, votação de painelistas, era tudo com um nível de evidência muito baixo. E aí a doutora Nisha Sharma, brilhantemente, veio me salvar, ela publicou há poucas semanas esse estudo, essa meta-análise, que compara exatamente os dois métodos, core biopsy com biópsia a vácuo. E o que ela viu é que, realmente, o que a gente fala, isso foi comprovado no trabalho dela. E quando você faz uma biópsia a vácuo, você tem um menor risco de subestimação, tanto para a hiperplasia ductal atípica quanto para carcinoma ductal in situ. Você tem maior concordância entre a biópsia da cirurgia e a biópsia, o procedimento invasivo. Calcificações, a gente só faz biópsia de calcificação com core biopsy quando você realmente não tem disponível o método. Por quê? O falso negativo é muito alto, chega em torno de 50%. Então, calcificação, a gente já sabe que é muito bem estabelecido que você precisa fazer uma biópsia a vácuo. E, além disso, reduz o risco, a taxa de rebiópsia. Então, para responder à pergunta que me foi feita, se as imagens sugestivas de lesões papilíferas elas devem ser abordadas preferencialmente por biópsia a vácuo, a minha resposta é sim, porque eu vou dar muito mais material para a doutora Filomena fazer um diagnóstico preciso. Eu preciso desse diagnóstico para definir o que é melhor para a minha paciente. Você tem a possibilidade de fazer a ressecção completa de lesões benignas, e aí você vai poupar o paciente de um segundo procedimento, sendo outra biópsia ou uma cirurgia. E nos casos que você precisa confirmar um câncer, você vai reduzir a subestimação. Isso é, você vai fazer um tratamento oncológico e você vai fazer uma cirurgia, um planejamento cirúrgico em tempo único. Então, se você precisar fazer uma oncoplastia, vai precisar fazer uma biópsia de linfonodo sentinela, você já vai ter aquela informação em mãos para oferecer o melhor tratamento para a sua paciente. Então, era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigada.